Boa noite. Nós vamos começar mais uma live em JB, a nossa 26ª, e ela hoje é um tema especial, que é dia de zumbi, amanhã, dia 20. E então, estou querendo convidar os moradores da região para conhecer um pouco mais da nossa história do Horto, que foi a base, o berço, por assim dizer, da civilização do Jardim Botânico. Dia de zumbi, tem um amigo meu que é músico que diz que ele detesta essa coisa de dia de datas comemorativas. Afinal, todo dia é dia de se celebrar a música, a raça, a cor. E eu aplico isso aqui ao dia de zumbi, né? A gente parece que não, mas nesse planeta verde chamado Jardim Botânico ainda tem muita discriminação. Eu ando muito pelas ruas e vira e mexe eu sei de um caso ou outro de jovens, adolescentes, adultos que passaram por alguma discriminação. Tá aí, né? A gente está vendo isso todo dia, não só aqui no Rio, no Brasil, principalmente com esse governo, e no mundo, né? Tanto várias revoltas e tudo mais, Estados Unidos e tudo. Então, eu acho que é muito importante a gente conhecer as nossas raízes e, e poder entender o quanto que isso serve de base, né? Tá no sangue, gente. Não existe brasileiro puro. Esse negócio de brasileiro raça pura não existe, né? Tanto é que a gente gosta de samba, de carnaval, porque isso aí é uma. Tá no sangue, tá no DNA. Faz parte da nossa história. Então, eu vou convidar vocês a ouvir um pouco as histórias do Horto. A gente vai conversar com Emerson de Souza, que vem a ser neto da tia Elza, das famosas feijoadas lá do Horto, uma senhorinha que a gente conheceu logo no começo do jornal, lá se vão 17 anos. Tia Elza já não está mais aqui, já está fazendo feijoada em outro plano, mas deixou aqui o neto, que é presidente da Associação dos Moradores do Horto e também um dos coordenadores do Museu do Horto. O museu agora está mudando de plataforma, até por conta de informações que recebeu, de mapas, histórias, enfim. Mas ele tem um trabalho muito legal que são os passeios pelo Horto para conhecer a fábrica de pólvora, a Sufabril, que foi berço também da industrialização brasileira. E eles agora estão retomando esses passeios, por conta da pandemia, obviamente, mas foi um trabalho, esse Museu do Horto, ele foi criado, ele tem um registro do Instituto Brasileiro de Museus, do IBRAM, que atesta essa coisa de recuperar a memória da região através dos seus moradores. É uma coisa muito bacana que a gente vai conhecer aqui. O nosso outro convidado, eu não sei se ele vai poder aparecer, porque ele é o Luiz Pinto, mas ele é mais conhecido como Luiz Sacopã, que é descendente dos fundadores do Quilombo Sacopã, que existe lá na rua Sacopã há 105 anos. Ele é a tradição, eu particularmente nem sabia, conheci, tá vendo como é bom? A gente tá sempre todo dia aprendendo uma coisa. E infelizmente eu não sei se ele vai poder, porque ele não tem Instagram e estava rolando alguma confusão que ele não ia conseguir se conectar. Uma pena, mas ele ficou até assim, ele tem 78 anos, portanto não é uma pessoa assim muito dada às conectividades, mas ele assim que ele se organizar com o Instagram, a gente combina de fazer uma live, porque merece a gente conhecer um pouco do quilombo da Sacopã, que antes da pandemia tinha também as suas feijoadas, rodas de jongo, de samba. Quem frequentava muito é a nossa Caras do JB desta semana, Flávia Oliveira, nossa moradora da cor,
uma das poucas jornalistas negras desse país e que está fazendo um trabalho muito bacana na, na Globo News. Ela está presente, ela é quase onipresente, porque ela está no rádio, no jornal, na Globo News, tá no... E agora ela tem um programa de podcast com a filha, Isabela Reis, também jornalista, que é sobre vários assuntos, muito interessante. Tem no o podcast, você pode ouvir pelo Spotify, mas acredito que tenha em outras plataformas. E vale a pena, porque é sempre uma conversa sempre com conteúdo bacana, elas trocam umas ideias interessantíssimas, aquela coisa das gerações diferentes. Então, eu recomendo. E Flávia também vai agora ter um novo desafio, ela vai ser avó. Enfim, tá tudo lá no nosso site do JB em Folhas, jbemfolhas.com.br. Além disso, você tem uma história do Alamedas sobre o Museu do Horto, que a gente vai conversar aqui com Emerson. No Folhas, a gente mostra que a obra social O Sol tá voltando a iluminar ali a Von Martius, com atividades, tem muita coisa programada para o ano que vem. Agora ela está sob o comando do Padre Omar, da paróquia São José da Lagoa. Enfim, e eles retomaram com um batuque reciclado. Eles vão ensinar musicalização para as crianças através de instrumentos feitos com material reciclado. Bacana, né? Tem o vai e vem da região e tem uma matéria com o laboratório LAC falando sobre reinfecção. Dizem que a onda está voltando. Eu acho que ela nunca foi, porque ela sempre esteve aqui. As pessoas continuam na rua, não usando máscara, aumentou o número de pessoas internadas, os leitos dos hospitais estão lotados, portanto, cuidem-se e leiam a matéria. A gente deve ter uma live até sobre isso na próxima semana. Se conecta aqui nos nossos canais para ficar sabendo de tudo. Então, vamos a Zumbi. Já falei demais, o resto está tudo lá no site. Vocês se liguem, conectem-se, que a gente vai conversar agora com o Emerson de Souza. Peraí, deixa eu antes disso. Por que eu não estou conseguindo? Queria botar o assunto. Mas tudo bem, vamos lá, vamos chamar o Emerson. Salve! Salve, boa noite. Tudo bem, Emerson? Tudo bem. Tá me ouvindo bem? Tá Obrigado. todo mundo me ouvindo bem aqui? Deixa eu fazer o teste do som, Isso. que é bom. Tá chovendo por aí, Emerson? Pô, tá bastante. A chuva agora deu uma apertada, né? Verdade. Mas vamos ver. Tá previsão para tempo melhorando amanhã, né? Então, esperança é a última que morre. Vamos comemorar Zumbi com um solzinho, que é bom, né? Sempre Vamos bom. começar pelo começo. Vamos contar um pouco aí da sua história no Horto, né? Porque você também vem de uma descendência nobre, né? Tia Elza, grande tia Elza. Foi uma das primeiras entrevistadas do JB em Folhas. Né? Na época dos editoriais impressos. Exatamente. Hoje em dia estamos nos online, é verdade. Meu nome é Emerson de Souza, né? Boa noite a todos, aí me apresentando diretamente. Sou neto da tia Elza, né? Que é a dona Elza Maria de Souza, tia Elza para todo mundo, mas para mim, a vó Elza. Vó Elza. Vó Elza, e que foi casada com o meu avô João, né? João Batista, né? De Souza também. E que foi funcionário do Jardim Botânico, né, até a aposentadoria dele toda. A nossa família já está aqui no Horto há mais de 70 anos, sim. Caramba. E assim, quando nós viemos morar aqui, né, no caso a minha família, né, existiam já outras famílias morando aqui na localidade e boa parte delas também afrodescendentes, né.
E isso daí é um pouquinho da história aqui, que acho que de repente eu posso começar a contar a partir da minha família, né? Claro, Que claro. ela ficou tradicional aqui na região por conta das rodas de samba e da feijoada, né? Porque a minha avó, ela sempre, desde menina, desde os 16 anos de idade dela, que ela desfilava na Portela. Então, a nossa família tem uma ligação muito, né, forte com a Portela, mas também com outras escolas de samba. A minha mãe foi passista da Beija-Flor, meu pai também, de sangue, né, tocava na bateria da Portela, enfim, mas a minha irmã, né, por parte de pai, ela também já foi passista da Mangueira do Amanhã, né, quando ela era criança. Então, assim, a gente sempre teve uma boa relação com todas as escolas de samba, com samba, que acho que é o samba que é o que nos move, né? Que Junto com ótimo. toda essa cultura, né? Que o samba não é só o batuque, né? O samba é o batuque, é a comida, é a religião, enfim, É uma a série de coisas. cultura também, né? É toda uma cultura que foi trazida realmente pelos escravos, pelos Exatamente. negros, enfim, né? Exatamente, E como exatamente. surgiu essa ideia do Museu do Horto? Pois então, o Museu do Horto surgiu junto com a ideia do próprio IBRAM, né, Instituto Brasileiro de Museus, que foi criado em 2008, né, e na época existia sim uma preocupação tanto do governo federal naquela época, né, quanto dos profissionais da área de museologia, enfim, né, de história, enfim, né, essas pessoas que lidam com a memória e a história do povo brasileiro, enfim, da história do Brasil, houve essa preocupação em se criar inicialmente o Instituto, né, Brasileiro de Museus para cuidar desses museus, tanto os tradicionais, enfim, clássicos, quanto esses novos museus que viriam a aparecer, que no caso o Museu do Osso está englobado nisso, né? E aí houve essa preocupação e criou-se um programa chamado Pontos de Memória, né, que inicialmente eram 12 museus, mas que no final do ciclo já abarcavam aí mais de 250 museus Nossa, comunitários, ecomuseus, pelo Brasil inteiro, né? entendi. Então, o Museu do Horto começou como ponto parceiro desses 12 pontos iniciais, né, que no caso seriam meu gato, que no caso seriam tem o Museu de Favelas, que fica no Cantagalo, tem o Museu da Maré, que é o mais conhecido, né, que fica na favela da Maré. A gente tem o nosso parceiro aqui local, né, o Museu nosso da vizinho Rocinha, né, da também, né? Rocinha, que é o Museu Sankofa, né, de memória e história da Rocinha, e outros museus também pela cidade. A gente tem até no Cerro Corá, né, a gente tem uma biblioteca que depois virou um ponto de memória também, onde eles contam a história ali de formação também do próprio Cerro Corá, enfim, né? E Essa aí já história do vai. ponto da memória eu acho ótima, né? Porque agora mesmo com a pandemia, né, a gente está vendo que o comércio está mudando, tem muita coisa mudando, né? E a gente não vai se dando conta de que as coisas passam e a gente não tem referência, né? Porque esse negócio de fotografar, de ter um celular à mão, uma máquina fotográfica à mão, é coisa de agora, né? Então a É gente verdade. fica sem esse registro, sem a memória, né? Eu hoje passo pela rua, eu fotografo tudo. Porque, na dúvida, você fotografa. E olha que mesmo assim eu sinto falta, assim, quando fecha um lugar ou que alguma coisa assim, eu falo, poxa, não fiz foto de tal lugar, né? Então, bom essa ideia de museu, ponto de memória, né? Para cuidar do bairro, né? Para cuidar das Sim, regiões, né? com certeza. Assim, porque existem os museus tradicionais, mas eles não têm, acho que nem a capacidade e nem o foco também de contar a história toda. Então, quando você abre um espaço, né, e começa a capacitar pessoas e a criar dentro delas de que existe uma possibilidade de se salvaguardar uma história local ali, pode ser do bairro, pode ser até de uma própria família, né? Porque no final das contas, né, são as famílias, enfim, as mulheres que constroem os próprios territórios. Então, acho que se você está contando a história de uma família ali, está contando só a história daquela família, você está também contando a história
de como se deu aquela dinâmica de construção daquele território, do bairro, enfim, do município, do estado, Agora, até só do para próprio... situar, a sua família também é descendente de escravos. Quem é que veio para Olha, cá? Assim, tem uma ideia? mas não daqui da corte, né? Como as pessoas, nós, quando a gente do movimento negro, a gente tem uma coisa com o Rio de Janeiro, porque como aqui foi, né, a sede da corte portuguesa, né, a Sim. gente fala que houveram escravos que trabalharam aqui no Rio de Janeiro, mas em condições um pouco diferentes dos escravos que trabalhavam nas áreas rurais. No caso dos meus avós, eles vieram das áreas rurais, do interior do Rio de Janeiro, né, para a capital, mas aí já não escravos, né? Aí no caso do meu avô, que a família é de Campos, né, do lado de São Fidélis, né? Então meu avô é descendente de escravos daquela região ali, de Campos São Fidélis, e da minha avó, que é pro lado de Pinheiral, né, onde tem uma série de quilombos, e o mais famoso que é o Quilombo São José, né, que fica lá em Pinheiral. Pode ser até que a gente tenha ainda parte da família vivendo lá no quilombo, né, mas a minha Sei. avó não vivia ali exatamente naquele quilombo, mas é descendente de escravos ali da mesma região, né? Entendi. Agora vamos voltar aqui à história do museu. Como é que vocês conseguiram pegar essas informações? Como é que foi coletar isso, né? Pois então, houve esse facilitador, né, esses facilitadores, no caso, o próprio IBRAM, né, que a gente expondo a nossa ideia na época, até por uma questão de ajudar as famílias que estão ainda ameaçadas de remoção aqui no Horto, né, a se legitimarem dentro da história de construção do Parque Jardim Botânico, enfim, do próprio bairro, né, que a gente já estava falando, essa coisa do desenvolvimento da cultura do bairro, né, que o Horto é muito presente, né, até hoje nisso, né? Mas o museu veio assim, com a ajuda do IBRAM. A gente tinha uma amiga que é a Laura Olivieri, né? A Laura Olivieri Carneiro, nossa super amiga e historiadora, que na época também estava abraçando aí a nossa ideia de luta, enfim, da nossa causa, e resolveu nos ajudar a levantar esses arquivos dentro de uma pesquisa que ela já tinha em mente em fazer aqui na região, né? E aí, no caso, a gente começou a tocar o museu, mas que não tinha iniciado, na verdade, nessa época, em 2009. Ele já veio de antes, né? A gente teve uma ONG chamada Ler e Agir, que ajudou a gente a montar a biblioteca comunitária do Horto, né? Eu Que hoje, de lembro diferente, da Lília Agia. está funcionando, mas foi ali que a gente começou esse proto-museu, porque na época se fez a biblioteca e a gente falou, poxa, aqui a gente tem biblioteca, conta a história do mundo inteiro, menos a história do Horto. Então vamos fazer uma coisa, então a gente vai arrumar um jeito aí da gente fazer um livro sobre a história do Horto Florestal. Aí a gente foi, na época, nas escolas aqui da região, com as crianças da região, né, que hoje em dia já todas são mães, pais, enfim, já tem bastante tempo, né, 20 anos, mas, e eles fizeram um trabalho de jornalistas, né, entrevistando os seus avós e perguntando para os seus avós como eles brincavam quando eles tinham a idade deles, né. Aí se formou um livro, que é um livro da Brinquedoteca, né, que foi feito em parceria com o Instituto da Criança, né, da PUC, e a gente fez esse livro inicialmente com as crianças, e no segundo momento a gente fez o segundo livro, que é o livro Cacos de Memória, que foi feito aí diretamente com a ONG Ler e Agir, né, que conta a história não só do Horto Florestal, mas parte do bairro do Jardim Botânico, que ali tem a história do Carioca Esporte Clube, né, de uma série de vilas que existiam aqui no bairro Jardim Botânico, na área da Lopes Quintas, enfim, até aqui o Horto Florestal. E tem também um lado que às vezes as pessoas não sabem, né? O quanto que o Horto teve um papel importante no carnaval carioca, né? Com Haroldo Lobo, né? Sim, As marchinhas sim, do Haroldo, o Bloco da sim. Bicharada,
o João Aveleira do Sovaco sempre conta essas histórias que eram É verdade, bonecos verdade. feitos, Aqui o né? Horto, essa região, uma região bem habitada, né, assim, de compositores, enfim, pessoas voltadas à cultura, né? Isso já vem, né, desde a época da fábrica da América Fabril, né, desses funcionários, que aí no caso existia até um maestro chamado Mestre Joviniano, e tem uma rua no Isso, Horto que exatamente. homenageia ele, né, o Mestre Joviniano, né, e ali aconteciam vários bailes, né, e se formaram vários músicos ali também, que além de tocar nessa orquestra ali, que era a orquestra da fábrica, também tocavam em outros bailes, em outros locais. Inclusive, meu avô foi formado, né, na Escola de Música Nacional, na época, né? Ele tocava trombone e tuba e era isso, né? Sempre estava nos coretos, né? Animando a tarde do pessoal com as antigas bandas de carnaval, né? Que tocavam nos coretos das praças. Olha, estão E querendo saber se o livro está à venda, se a gente consegue comprar em algum lugar, tem como um PDF para baixar, como é que a gente fica sabendo olha, da história? então, eu vou disponibilizar para vocês do JB em Folhas o PDF do livro, né, que Ah, foi feito ótimo. carinhosamente pela minha grande amiga aí, Thaís Sanches. Ela teve todo o trabalho de escanear aí mais de 180, 200 e poucas páginas, são 218 páginas. Não é um livro muito grande, né? A gente tenta contar a história de forma resumida, até porque também na época a gente não tinha muitas informações, né? Acho que foi a partir daquela primeira experiência também que levantou e aguçou aí a curiosidade de outros pesquisadores que vieram e ainda estão aqui no Horto e no bairro Jardim Botânico fazendo esses levantamentos históricos que são super importantes aí para o nosso resgate, aí para a nossa história. Eu me lembro que alguém me procurou uns anos atrás e me mandou um vídeo da história, a história do Horto Real. Era alguém que estava fazendo essa pesquisa. Depois a ONG fechou e eu perdi o contato. Assim, eu até recebi um VHS dos tempos de vídeo, né? Daquele vídeo. Sim, sim, VHS, fitão, Agora eu não estou me lembrando quem, porque ficou nesse outro dia, eu até arrumando aqui, achei. Falei, gente, eu tenho que Então, converter isso. eu acho que eu me lembro vagamente, também fazia parte desse projeto da ONG Ler e Agir, criar um documentário. E essas mesmas crianças, na época, que ajudaram nessa captação aí, dessas histórias entre ela e os avós, foram as que fizeram esse documentário, que se eu não me engano era Horto Real, o documentário, mas que brincava, né, fazia uma analogia à época que a família real chegou no Rio de Janeiro e muitas famílias tiveram que sair de suas casas, né, foi o ponha-se para fora, porque a família real vinha com a sua corte lá, com a sua comitiva, e precisavam de lugar para morar, né. E aí, no caso, houve uma Sutil, remoção né? também, acho que foi a primeira remoção aí oficial, né, vinda do Estado, que não era o Estado ainda, era o reinado, né, da corte chegando no Rio de Janeiro, e eles fazem essa brincadeira aí com a história também, não, que é bem séria, né, mas é uma analogia de forma inteligente, né, que acho que a grande sacada do humor é você tratar de fatos reais que são sérios e que machucam as pessoas, mas de forma criativa e inteligente, né, até mostrando soluções, enfim, fazendo comparações e dando esperança às pessoas. Foi feito esse documentário, né? A Maria Nilda também, da ONG Ler e Agir, que é uma pessoa Era espetacular, Maria nossa amiga. Nilda, é isso mesmo, Maria Isso. Nilda. Agora Isso, a você Maria falou o Nilda nome, eu era lembrei. uma das coordenadoras. Tinha outras duas pessoas, inclusive a Laura Olivieri também participou desse processo aqui no Horto, né? Ajudando Sei que elas na até a parte Laura de... tem ainda o vídeo, eu vou atrás da Laura, para ela, Sim, de repente, mas se aí ela qualquer coisa tiver. a gente puxa a orelha da Maria Nilda também, porque ela tem o livro, mas é isso, a gente escaneou ele, já tem ele digitalizado em PDF, vou passar aí para vocês, para todo mundo que estiver interessado, né? Mas a história do vídeo, ela deve ter o vídeo também, então depois a gente puxa a orelha dela aí.
Mas vamos às histórias. Me conte histórias do Horto. Nessa pesquisa toda, o que vocês descobriram de interessante? O que você... porque aí a gente tem que falar dos passeios também, né? Que começaram a surgir. Como é que funciona o Museu do Horto, assim, né? Então, como acho que você já explicou para o pessoal, mas repetindo, né? Como a gente está em mudança de plataforma agora, uma plataforma completamente diferente, a gente está tendo esse longo tempo aí para poder reorganizar o material todo, né? Mas a gente funciona tanto de forma virtual, né? A pessoa futuramente acessando o site como tinha o antigo, vai poder ter informações dos locais, com fotos, textos, enfim, entrevistas, quanto de forma presencial, né? De forma presencial, o museu ele não é um museu casa, né? A gente não tem aquele museu clássico que é aquela casa que você chega, que tem todo o acervo ali, né? Concentrado, com toda a história e pronto, acabou. A gente trabalha de forma a criar no território, né? Caminhos, percursos históricos, né? E dentro desses percursos históricos, desses caminhos históricos, né? Tudo que está contido ali nele, né? Faz parte desse acervo, né? Tanto a questão das casas, da coisa física, né? Das ruínas, né? Quanto as famílias que vivem ali e as suas histórias, né? Tanto as histórias que estão ali, que a gente pode ver de fotos, enfim, né, de uma explicação de uma área da casa, enfim, né, quanto a essa questão do acervo imaterial, né, que são as histórias das pessoas, que para a gente vale tanto quanto, né, a coisa material. Né? Então... Mas me explica assim, eu quero fazer um roteiro, né, vamos dizer, aí eu entro em contato com vocês e aí isso, na ACO tem 8 roteiros, né, de 8 programas, né? E aí, como é que funciona? Diz assim, tem um pequeno, um menor e um maior. A gente tem vários percursos focados em alguns pontos. Tipo, tem uma coisa mais atual, mais recente, que é a questão das moradias das casas, né, dessas famílias da qual eu faço parte, de trabalhadores e ex-trabalhadores do Parque Jardim Botânico. A gente tem um percurso que cobre essa história, né, mas que se mistura também com a história das antigas famílias dos escravos que viviam aqui, né, da época que o Jardim Botânico ainda tinha esses trabalhadores escravos, né, que viviam aqui no Horto. A gente tem esses percursos, e se a pessoa estiver interessada nesse foco, a gente faz esse percurso. Agora tem o percurso das fábricas, entendeu? Que já se as pessoas querem conhecer a história das fábricas aqui do Horto, da região do bairro Jardim Botânico, a gente tem um percurso que começaria ali no início da Pacheco Leão, explicando essa história das fábricas, até aqui em cima, onde a gente tem o Toalheiro Brasil, né, que já foi uma fábrica também de tecidos, aí contando um pouquinho da história aqui da região, que era o toalheiro do Hotel Glória, né, que depois a Ausco comprou já no final dos anos 20. Agora, só uma coisa, só para pontuar, Emerson, as pessoas que não sabem, onde se situava, nos dias de hoje, onde seria a América Fabril? Onde ela ficaria ali? Dentro a fábrica mesmo, onde tinha o maquinário, onde hoje existe um condomínio residencial, que está entre a padaria Século XX, né, na rua Pacheco Leão, até a rua Mestre Gioviniano. Então é o condomínio das casas. Isso, ali era a fábrica. Isso, e o condomínio que a gente chama, onde tem as casas dos moradores, que são sempre as mesmas famílias, enfim. Agora está mudando porque, enfim, né, está gentrificando, mas são as mesmas famílias que vieram trabalhar nessa fábrica de tecidos, que era a América Fabril, né? Que é a fábrica de tecidos Carioca. É enorme a fábrica, né? Realmente. Cobria até a parte da Lopes Quintas ali em cima, esqueço o nome agora da Rua Zara. Até a Rua Zara era tudo fábrica. Tanto é que a antiga escola da América Fabril, né, da fábrica, fica onde tem como é que se fala?
Ali onde tem perto do Sol, na ruazinha ali do Sol. Em frente ao Sol, do Corcovado. outro lado da rua. Isso, na Rua Corcovado, ali na Rua Corcovado é onde era onde funcionava a escola da fábrica, né, que era o Ah, Lavo sim. Bilac. É. Porque a de pólvora é dentro do Jardim Botânico, é aquele terreno Isso, a ali fábrica de que... pólvora dentro do Jardim Botânico. E o Toalheiro é lá em cima, perto da Otton Bezerra, né? Isso, Toalheiro é perto da Otto Bezerra, um pouquinho abaixo ali, entre a Rua Marquês de Sabará. Isso. Pega a Marquês de Sabará ali toda, né? Aquela área ali da Marquês de Sabará, a quadra toda da Marquês de Sabará era antigamente, né, o toalheiro. Agora vai até a metade, né? Mas é bem visível, assim. Seria ali onde tem o Balança? Balança o nome, o Mais condomínio? embaixo. Entre o Balança, o condomínio do Balança e a esquina ali onde tem a loja de bicicleta, né? Hoje em Sim. dia se construíram os prédios e tudo mais, mas aquela região ali é onde funciona ainda o Toalheiro do Brasil, né? O Toalheiro do Aí é Brasil bom ainda dizer que o roteiro é gratuito, né? Mas como é que você se inscreve? Você tem algum Sim, ó, e-mail, o roteiro alguma é coisa? gratuito. A gente trabalha com uma colaboração voluntária, né? Então, a gente recebe, porque a gente trabalha muito com grupos de alunos. A gente sabe que estudante, né, não tem dinheiro. Então, mas a gente precisa contar a nossa história também. Enfim, é interessante a gente fazer essa troca, mesmo porque surgem ótimas parcerias dentro dessa dinâmica, né? Mas a pessoa se inscreve, não, liga para a gente tem um número de telefone, pode mandar mensagem também, tanto pelo Instagram quanto pelo Facebook, né? Aí tanto pela página do museu quanto pela página da Associação de Moradores. Geralmente as pessoas entram em contato assim, agendam um dia, né? E a gente faz esse passeio, assim. E geralmente as pessoas explicam também o que elas querem, que a gente gosta de focar também, como a gente tem vários percursos, né? Dependendo do interesse das pessoas ou do grupo, a gente faz um percurso específico, né, dentro daquele nicho ali, E qual é da o necessidade. público que procura mais? Mais estudantes mesmo? Estudantes da área de antropologia, de história, é, enfim, de direito, aí de geografia, enfim, aí tem mas sempre da área de humanas, né? E variados grupos e pessoas individuais também. Eu já cheguei até uma vez, num verão assim da vida, receber um pessoal no ponto de ônibus que não sabia para onde ir aqui no Horto, que estava sem referência. Falei, vocês querem conhecer o museu? Tem um museu aqui? Tem. Falei, vem cá que eu vou te contando a história, a gente faz o passeio e no Isso é final vocês bom. ainda tomam um banho de cachoeira. É bom. Agora me explica isso. Qual é o roteiro mais curto, assim? É um de 45 minutos, é isso? Vai de onde a onde? Então, a gente tem o roteiro que seria o roteiro mais curto, né? Seria o roteiro que pega a Pacheco Leão, mas entrando pelo 2040, pelo 1235 da Rua Pacheco Leão e terminaria no antigo clube, que é o antigo clube Caxinguelê. Tá? A gente começaria do ponto final do 409 e terminaria ali. Ah, Esse é vai o roteiro. descendo, então. Vem descendo. É melhor descendo, né? A pessoa pode ir subindo também, mas eu sempre gosto de fazer os caminhos de cima para baixo, que acho que Mas é mais fácil. vai por dentro do Aí jardim? por dentro tem um outro percurso que vai por dentro. Na verdade, são três percursos que se encontram, né, e que passam ali por dentro do horto, às margens do Rio dos Macacos, e que terminaria no Solar da Imperatriz ou na cachoeira atrás do Solar da Imperatriz, onde tem o Largo do Jequitibá. Esse seria o percurso do caminho sagrado, né, que a gente chama afro-brasileiro aqui da região, que é do percurso onde estão ali inseridos alguns pontos de terreiros, tanto de candomblé quanto de umbanda, né? Então a gente conta essa história aqui do Horto também, porque como são escravos aqui, né, e poucas pessoas falam que o próprio
o Parque Nacional da Tijuca, a própria mata, né, aqui do Maciço da Tijuca, ela foi replantada por escravos e tem muitas ervas que são medicinais e tradicionais dentro das religiões, né, utilizadas dentro das religiões afro-brasileiras e que tem plantadas aqui no Horto Florestal, e a gente conta essa história também com outro percurso, que aí já é o percurso do Capim Santo, do Capim Sagrado, né, que a gente começa até em outro bairro, né, a gente começa pela Gávea, lá pelo Parque da Cidade, e termina aqui no Horto também, ali um pouco abaixo do Solar da Imperatriz, onde era a antiga quadra do Força Jovem, que você deve se lembrar, que foi onde o Sovaco do Cristo começou a fazer os seus primeiros ensaios aqui no bairro de Jardim Botânico. Seria o Clube Condomínio, no caso, ou não? O Clube Condomínio foi depois. Os primeiros 2 anos do Sovaco do Cristo, quando ele foi criado, eu lembro que o primeiro desfile terminou aqui em cima, que era nessa quadra do antigo Força Jovem. Né? Bom, já sei. E até no próprio documentário do Sovaco, né, eles contam, assim, acho que foram os primeiros 2 ou 3 anos do Sovaco foram aqui em cima. Depois passou para o condomínio, porque né, realmente o negócio ficou muito grande, assim, virou um mundo, né, o Sovaco. Não, e mas todos eram aqui, jovens, né? Subiu. Aí vai todo mundo em uma ação, né? Agora, qual é o seu roteiro favorito? O que você sugere? Meu roteiro favorito, então, eu gosto desse roteiro que vem do Parque da Cidade, né, até o Horto, mesmo porque tem, assim, são 3 horas de caminhada, mas com direito a um banho de cachoeira, então, assim... Mas qual cachoeira? É a cachoeira ali atrás do Solar? É a cachoeira do... Então, tem 2 rios aqui na região. Tem um rio que a gente avança dentro dessa caminhada, quando a gente vem do Parque da Cidade, que é o Rio Pai José. Ele se encontra com o Rio dos Macacos já mais embaixo, um pouco acima do Solar da Imperatriz, um pouco acima da represa ali da SEDAI, né, que já está desativada, né? Mas tem o Clube da SEDAI ali do lado, tem uma represa logo acima, e tem a bifurcação, que é desse Rio Pai José, com o Rio dos Macacos. Então a gente para nesse Rio Pai José, que é onde tem o Jequitibá, né? Essa capoeira de Jequitibá, onde eram realizados esses ritos né, afro-brasileiros, e depois a gente desce, depois de um bom banho de cachoeira, uma boa conversa debaixo do Jequitibá, né? Que é o Iroko aí sagrado também, das religiões de matriz africana. Aí a gente termina ali no Solar da Imperatriz, descendo um pouquinho até chegar na quadra aí do nosso antigo e querido Força Jovem do Horto. Pô, muito bom. Agora o pessoal está perguntando aqui, o telefone deve estar na nossa matéria lá no site, mas era bom você falar, né? O telefone, o Instagram do museu, porque aí as pessoas já se organizam para poder agendar. A Betina está até perguntando, Lena, como é que marca, né? Explica isso um pouco. Isso, então, telefone aqui é o 9820-5932, né? Vai falar diretamente comigo, pode me mandar WhatsApp, enfim, mensagem, SMS, eu respondo a pessoa, a gente agenda um dia e faz a caminhada, né? Se quiser ter uma conversinha antes e tiver algum foco específico, né, a gente ajuda aí a traçar aí o melhor roteiro aí para essa caminhada. Ou se não, também a gente faz uma caminhada geral, né, contando a história geral do Horto Florestal, e no final sempre tem essa alternativa, né, tomar o banho de cachoeira ou não. Aí vai do cliente. Repete de novo o número, por favor. 99820 5932, tá? 21 é o DDD, né? E 99820 5932 é o número aí. Podem ligar ou mandar mensagem lá pelo Facebook no Museu do Horto, a página do Museu do Horto no Facebook, ou na página da Associação Moradores, né, do Horto, lá no Facebook também. E o seu Instagram é @Museu do Horto.
Estamos aqui no Instagram também. Pode mandar mensagem lá pra gente pelo Instagram ou pelo Batson74, que sou eu também, né? Pode mandar mensagem por lá, eu respondo, tá ok? Maravilha. Agora me diz o seguinte, você... Ih, gente, eu ia perguntar um negócio, peraí, que eu me esqueci aqui. Eu estava aqui com o negócio, você foi falar, escapou. É isso aí, Betina, foi. É esse o número. Isso. Eu ia perguntar, como é que está funcionando durante a pandemia? Vocês estão fazendo? Olha, então, a gente, quando começou a pandemia, estava quarentena geral, nós não fizemos nenhum passeio, né? Nessa semana passada, eu realizei uma caminhada, mas que é com uma moradora aqui da região, mas que está fazendo o trabalho de pesquisa dela, né, também sobre o horto florestal. Então, como a gente está em época de pandemia, a gente vai pedir, estamos pedindo para quem vier que venha com as suas respectivas máscaras, né? Tragam álcool em gel, a gente pode disponibilizar o álcool em gel, não tem problema nenhum, mas se puder, traga, porque geralmente as pessoas vêm de ônibus e tal, então traz o seu álcool em gel, traz a sua máscara, a gente está respeitando o distanciamento social e de resto é tudo tranquilo, porque a gente vai estar, né, sempre em meio ambiente, né, em área aberta e respeitando o distanciamento social, e aí é só o problema da quantidade de pessoas por grupo, né? E aí a gente está recebendo no máximo até 9, 10 pessoas por grupo. Porque mais do que isso também, acho que até por lei não é permitido. Né? Muito bom, muito bom. E agora eu quero saber onde é que fica a Mata do Pai Ricardo. E esse então... Memória Negra também, que eu fiquei curiosa. Então, pois é. Ó, a Mata do Pai Ricardo seria essa região aqui toda do horto florestal, né? Pegando onde está agora. Deixa eu ver se eu consigo explicar aqui. Para quem conhece o horto florestal fica fácil, porque o horto florestal é um vale, né? Se você olha para esse vale todo, entre a vista chinesa, né? E a Cachoeira dos Primatas, ali o Rio Cabeça, essa área aqui toda é a Mata do Pai Ricardo. Entendi. Engloba essa área aqui toda, entendeu? Desse vale aqui todo. Né? Mas aí, especificamente, as pessoas sempre apontam a Mata do Pai Ricardo para a área onde está ali como é que se chama? As paineiras, né? Onde tem aquele paredão, o pedrão ali das paineiras e tudo mais, mesmo porque a gente tem lá o Jequitibá, que é aquele Jequitibá gigante que infelizmente, né, morreu aí nesses últimos anos, né? O primeiro tentaram queimar ele nos anos 90, não conseguiram, anos 80, 90. Aí depois veio um vendaval, quebrou parte dele e agora um raio acabou de destruir o coitado do nosso Jequitibá, mas que é o Jequitibá pai aqui dessa região. Todas as outras mudas de Jequitibá que tem aqui nessa região são oriundas desse Jequitibá. E o pai Ricardo, na verdade, foi uma pessoa que morou aqui no local, não lembro se ele era um capataz, enfim, uma pessoa que cuidava do terreno aqui no local, né? E que nunca deixou que as pessoas destruíssem, né? Desmatassem essa mata aqui, dessa região. Foi o primeiro ambientalista da região, o pai Ricardo. Exatamente, foi o pai Ricardo, né? Tanto é que virou pai, né? Não foi à toa. Então, com certeza. só que estava na mata do pai Ricardo. E tem esse Jequitibá que era referência do pai Ricardo. Muita gente chamava o próprio Jequitibá de Jequitibá pai Ricardo, né? Entendi. É muita história, né? Muita coisa interessante. Ainda bem que por forças ocultas acabou você ficando, porque realmente é muita história boa, né, para contar, assim, né? Não, aqui tem muita, porque a história do horto aqui, do bairro do Jardim Botânico, se mistura com a própria história do Brasil, né? A gente vê que aqui tem o solar da Imperatriz, a família real vinha para cá, e ao mesmo tempo tinha
tinha essa série de escravos que habitavam a região, porque antes disso existia essa fazenda, que era a fazenda da Nossa Senhora da Conceição da Lagoa, que primeiro foi uma plantação de café, depois de cana-de-açúcar, isso há muito tempo atrás. Então, a gente tem aqui ainda ruínas, né, que são de 1560, que é do primeiro engenho aqui da região. Me dá um exemplo. Você citou em algumas coisas na matéria, né? Mas para o pessoal que está assistindo poder saber. Sobre, desculpa, que cortou. Não, alguma relíquia dessa, algum ponto arqueológico desses? Não, a gente tem vários pontos arqueológicos. Assim, é começar dentro do Jardim Botânico, mas já está dentro da área do Parque Jardim Botânico. A gente tem o aqueduto, né, que é o aqueduto da Levada, que ele começa por dentro do horto e acaba no Jardim Botânico, né? Então a gente faz... Né? Você consegue ir entrando, você consegue descer do solar. Eu uma vez fiz um curso lá no Solar e fui descendo por dentro, assim, né? É muito bonito, isso. A gente tem esse aqueduto ali, seria uma ruína, a primeira ruína. A gente tem nas Margaridas, né, o Morro das Margaridas, essa ruína que é do Engenho Del Rey, que foi o primeiro engenho aqui da região, que é de 1500, né? E, assim... Tem o próprio solar da Imperatriz, mas que já não é mais ruína, foi revitalizado, né? Fizeram obras nele. Mas no meio do caminho a gente tem o açude, que é da época da fazenda da Nossa Senhora da Conceição da Lagoa. A gente ainda tem as ruínas dele lateralmente, não no meio, porque no meio já mudou também, fizeram outras obras, mas de qualquer forma a gente tem essa região, que era a região de açude daquela época, né? Uma série de ruínas. A gente tem dentro do próprio Horto Florestal uma biquinha que os moradores falam que essa biquinha já tem há mais de 200 anos, desde que as primeiras famílias vieram morar aqui, que sempre solta água ali ininterruptamente, entendeu? E é da época dos escravos. A gente tem as ruínas ali ainda também desse mini açude que foi feito na época dos escravos. E dentro do próprio Parque Nacional da Tijuca, nessa caminhada que a gente faz lá pro Jequitibá, né, para essa capoeira de Jequitibá, a gente tem 2 açudes também dessa época, quando ainda eram as plantações de cana-de-açúcar e de café, né? E uma ruína de uma ponte que atravessava ali o Rio dos Macacos, nessa junção que eu te falei, onde o Rio dos Macacos se encontra com o Rio Pai José. Então, e outras, né? Que eu não vou lembrar aqui agora, mas tem muitas coisas aqui, assim, é realmente um território riquíssimo, em sua história, enfim, memória. Vale a pena as pessoas e mais do que vir aqui só escutar a minha história, escutar a história que os moradores têm a dizer, assim. E aí você vai parando com moradores antigos, vocês fizeram uma seleção de moradores que vocês vão parando e tomando um café, uma água, e eles contam alguma história do ancestral, é isso? Isso, a gente tem mapeado algumas casas, mas na verdade a gente não tem muito essa preocupação, não. O morador que estiver ali na rua e que estiver interessado em contar um pouquinho da sua história, do seu ponto de vista dentro da construção, né, do território, a gente sempre deixa a pessoa falar e sempre as pessoas que falam sempre vêm com papos enriquecedores para os visitantes, né? Então, com certeza, desde a pequena criança até o mais velho aqui, todo mundo vai ter uma história bem legal para poder contar aí para as pessoas. E é uma questão de orgulho também, né, Emerson? Você poder resgatar essa história de um povo muito sofrido e não reconhecido também, né? Porque você, melhor do que ninguém, sabe o quanto que até hoje vocês têm essa briga aí, enfim, que é uma discussão enorme, mas tem um lado que é um valor histórico, social, humanitário, né? Da construção da região. Uma vez eu comentei com o diretor do Jardim Botânico, eu não vou ficar falando o nome para não criar polêmica, mas em uma reunião assim, bem tranquilo, eu falei com ele assim, tipo, poxa, o Jardim Botânico estava tão preocupado em retirar os moradores porque ajudaram na própria construção do Parque Jardim Botânico. Eu falei, pô, esse é o único Jardim Botânico do mundo onde
a pessoa pode vir no Parque Jardim Botânico, visitar as plantas, conhecer os espaços e conhecer as pessoas e as famílias das pessoas que ajudaram na construção desses espaços, entendeu? E isso, hoje em dia, né, esse tipo de passeio, esse tipo de turismo, ele é muito mais rico, as pessoas dão muito mais valor do que tu ir num parque estéreo para ficar vendo a mesma margarida que tem aqui no Brasil, que vai ter no México, que vai ter na Rússia, que vai ter no Japão, entendeu? Mas ela, como valor agregado, junto com essas famílias que ajudaram na construção do próprio parque, ela tem um valor, né, totalmente diferente de qualquer outra margarida do mundo, né? Então, acho que é uma margarida com história. Exatamente, a margarida com história. Então, o nosso ponto de vista é quando eu entrevistei a sua avó, ela tinha achado uma colher antiga numa dessas escavações. Eu lembro dela, porque eu fiz até a foto dela com uma colher que... Isso, foram vocês, né, do JB em Folhas, depois veio o pessoal do Jornal Dia também, nem sei qual foi mais o jornal, mas é verdade. Essa colher, ela faz ela faz parte do nosso acervo também, né? Mas é isso, assim, o nosso trabalho como museu, como a gente não é um museu casa, né? Então a gente teve a preocupação de pegar esses acervos dessas famílias, a gente registrava as histórias, né, fotografava, digitalizava e devolvia isso para as respectivas famílias, né? Então, porque, na verdade, são as histórias delas, né? Não são nossas. Então, elas, melhor do que ninguém, vão saber cuidar também. A gente explica, sim, né, uma forma melhor de poder guardar uma foto e tudo mais. Mas esse acervo, essa responsabilidade é delas. Cabe a gente só salvaguardar, né, esses acervos, esses arquivos, para que outras pessoas agora e posteriormente possam vir a conhecer, enfim, né, e apreciar essas coisas também. Não, eu estou achando ótimo. Eu, assim que puder circular com mais tranquilidade, que agora está vindo uma nova onda aí, a onda que não foi embora, inclusive, mas eu acho até um programa muito bom nesses tempos de pandemia, porque é um lugar aberto, né? Não é um lugar com aglomeração, não tendo aglomeração, né? É um lugar no meio do verde, né? Coisa melhor. É verdade. Ar puro, clima super tranquilo, assim, vão escutar boas histórias, tomar um bom cafezinho. Eu adorei, né, adorei. apreciar a natureza aí. Ver também, porque o que eu gosto de falar com as pessoas, assim, como a gente foi massacrado anos com vários discursos falaciosos, acho que é o que eu sempre falo, nada melhor do que a pessoa vir no local e ver pelos seus próprios olhos o que realmente acontece, como se dá a dinâmica aqui interna. E todo mundo, eu tenho certeza, todo mundo que veio aqui conhecer a história do museu, enfim, a história do Horto Florestal, as famílias, o território, todo mundo saiu daqui com uma cabeça completamente diferente do que elas tinham antes de conhecer o Horto. Outra visão, né? Maravilha. Com certeza. Maravilha, Emerson, com certeza. Trabalho lindo de vocês. A gente vai estar aqui sempre divulgando. Vamos tentar achar esse vídeo para a gente botar no nosso canal do YouTube. Legal. Eu acho que pode ser A Betina comentou aqui sobre a história do mutirão para ajudar no site do museu. Ó, Betina, estou dentro, estamos aceitando ajudas. Você, como interessada aí, pode entrar em contato com a gente vai fazer aí um grupo de trabalho para poder fazer esse mutirão, tá? Já tem data? Já tem alguma coisa? Então, vou organizar isso com o meu amigo e professor também, lá da Unicarioca, né? Ele foi morador daqui do Horto, né? O Almir. Ele foi morador daqui do Horto e agora está fazendo o doutorado dele em cima da história do Horto e do Museu do Horto. Então, é a pessoa que também está junto comigo ali, ajudando a fazer essa organização desses arquivos, né? Mesmo porque ele é da área de tecnologia da informação, então ninguém melhor do que ele para ajudar nisso. Aliado. Mas olha, manda o JB em Folhas para esse mutirão, que a gente adora um mutirão. A gente está
dar todo o apoio. A gente tem tá que ótimo. manter a história do bairro. Tá ótimo. A gente vai divulgar esse mutirão. Vamos conversar com a Betina, botar a Betina aqui no nosso grupo para ela poder participar também aí e ajudar até a gente também a fazer essa conexão aí com o JB em Folhas aí. Todas as novidades que forem aparecendo, vocês estarão podendo também, né, compartilhar isso. Maravilha. Super obrigada, Emerson. Obrigado a você. Bom Dia da Consciência Negra. Tem alguma programação aí do museu? Olha, então, por conta de estarmos na pandemia, nós não temos, né, uma programação. Geralmente, amanhã seria o dia da feijoada, né? Mas, como não pode ter aglomeração, nós não estamos fazendo. Mas, eu e minha tia, nós temos... Feijoada, não tem? Oi? Você está fazendo aquela feijoada que você estava no Isso, delivery? então, isso que eu ia falar agora. A gente tem essa feijoada que estamos fazendo, mas é tudo sobre encomenda também. Pode ligar para o mesmo número de telefone aí, 021 998 20 59 32, e a gente começa a fazer as entregas aos sábados, né? Geralmente a gente aceita pedidos até as quintas, mas como a gente está fazendo essa live hoje, né? Quem nos ligar até amanhã na sexta garante a feijoada de domingo. Oh, maravilha! E tem uma outra coisa, né? Que tem um tempero, que eu fiz uma vez que peguei umas informações com você. O que era? É uma pimenta? Agora eu não estou lembrando. Tem o gengibre do dragão. O gengibre do dragão o gengibre do dragão é um suco super natural, ótimo para a saúde, né, que é feito com gengibre extraído a frio, né, com açúcar orgânico e suco de limão. É tudo natural, entendeu? A pessoa pode misturar com um pouquinho de água, fazer um refresco, né, que ele é um sumo que vira. Pode temperar carne, para temperar carne de cordeiro, carnes vermelhas, é maravilhoso. E pode tomar aí também com a sua vodkazinha, seu gin, né? Inclusive, alguns restaurantes utilizam essa bebida, que é uma bebida africana, né? Não sei se as pessoas sabiam disso, né? Mas esse suco de gengibre do dragão, na verdade, é da Etiópia, é uma bebida popular na Etiópia, né? E a gente está incorporando aí também aos nossos saberes e fazeres afro-brasileiros. Esse aí. Eu estou muito interessada em experimentar esse dragão aí. Isso, gengibre do dragão. É ótimo, é o suco do dragão. Tá ótimo. Olha, muito obrigada. Um beijo grande. E a gente vai se falando aí, que tem muita história para rolar entre o JB em Folhas e o Horto. Com certeza, e para a gente sempre vai ser um prazer aí estar com vocês, né? E se Deus quiser aí, quando essa pandemia acabar, a gente faz uma live em território hortolândia. Ótimo. Super obrigada, Emerson. Um beijo grande. Obrigada. Obrigado aí. Abraço a todos aí, uma boa semana e ótimo dia feriado de Consciência Negras aí, tanto para o meu povo negro, para todos os outros povos do mundo também, enfim, né? Outras etnias, brancos, indígenas, pardos, mulatos, enfim, todos, seres humanos. Consciência para todos os humanos. Para você também, querido. Valeu. Obrigado. Paz. Paz. Esse é o mais importante, paz. Boa live, né, gente? Muita coisa para a gente descobrir aí nesse horto de meu Deus. É muito bom saber que tem tanta história perto de casa, né? Então, tem essa matéria no Alamedas, você encontra mais informações sobre o Museu do Horto e outras informações estão no nosso site jbemfolhas.com.br. Muito obrigada, bom final de semana. Quinta que vem a gente está de volta. Um abraço.